Em programa de impulsionamento, o governo gaúcho confirma apoio para 6 municípios do estado. Rio Grande do Sul reforça ajuda a produtores de soja. Políticas de irrigação são prioridades na safra. Santa Catarina investe mais de 57 milhões de reais no setor leiteiro. Programa estadual oferece financiamentos e subvenção de juros. Governo catarinense e Casan inauguram novos reservatórios em Chapecó e autonomia de abastecimento em Araquari. Donald Trump anuncia novas tarifas. Dessa vez, alvos são países que comprarem petróleo e gás da Venezuela. Colômbia envia chimpanzé ao Brasil. Animal que estava em cativeiro será transferido para santuário. E ainda, Avaí é campeão catarinense 2025. Lances polêmicos e confusão marcaram o final do estadual. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta segunda-feira, 24 de março. Nós estamos ao vivo, agora no horário de Brasília, 8h06. A semana começou com assinaturas importantes no Palácio do Piratini, em Porto Alegre. O governador Eduardo Leite assinou hoje termos de cooperação para apoio à estruturação de 9 projetos de parcerias público-privadas com prefeituras de 6 municípios gaúchos. Os projetos envolvem educação, iluminação pública, resíduos sólidos, mobilidade urbana e equipamentos turísticos ou culturais. A ação faz parte do programa Impulsiona RS, Municípios em Expansão, que objetiva incentivar, acompanhar e apoiar os municípios gaúchos no desenvolvimento de projetos de concessões de serviços públicos e de parcerias público-privadas. Os municípios beneficiados são Canoas, Caxias do Sul, Estância Velha, Farroupilha, Rio Grande e Viamão. Bom, nós estamos fazendo hoje no estado concessões, assim como fizemos as privatizações que semeamos lá no início do governo. Às vezes leva um pouco mais de tempo, mas é importante como uma forma de viabilizar investimentos que muitas vezes os cofres públicos não suportam, e mais do que isso, com uma capacidade operacional de performance melhor. Por exemplo, está falando aqui sobre fazer uma concessão para administrar parques, como o Parque da Festa da Uva em Caxias do Sul. Você pode ter, na formato da parceria público-privada, um instrumento que vai viabilizar investimentos que vão qualificar muito mais o parque e toda a estrutura que ele tem para o uso da Festa da Uva e de outras oportunidades de interesse público, e que vão ser sustentados não por orçamento público, mas pela receita que o parceiro privado vai viabilizar em outros eventos que ele realize. Então, faz todo sentido, né, fazer uma PPP para essa finalidade, como também é uma oportunidade a operação de iluminação pública, do transporte coletivo, né, e de outros. Então, a gente vai ajudar cada um desses municípios. Como o governador bem trouxe, ela varia muito em função da complexidade do projeto e também de algumas ressalvas. Embora todos eles tenham pré-viabilidade, muitos necessitam de ajustes, às vezes um ajuste normativo, um provimento orçamentário. Então, a gente apoia os municípios tanto na resolução dessas ressalvas, quanto também no encaminhamento da estruturação. As estruturações, elas não são simples. Os contratos de concessão e de PPPs duram muitas vezes 20, 30 anos. Por isso é importante gastar um bom prazo no planejamento e na estruturação para que tenha todas as variáveis estejam contempladas dentro do projeto. A gente sabe que, em geral, 1 ano a 2 anos é o tempo de maturidade para que um projeto seja licitado. Dependendo da complexidade, se é algo que não tem nenhuma ressalva, pode ser até antes. No evento foram entregues aos prefeitos e aos representantes das cidades beneficiadas os estudos de pré-viabilidade dos projetos das parcerias público-privadas. E o governador Eduardo Leite participou da abertura oficial da colheita da soja no Rio Grande do Sul. O evento aconteceu em Tupã-Siretã, maior produtor do grão no estado. A fazenda Pedras Altas, em Tupã-Siretã, foi palco da abertura oficial da colheita da soja no Rio Grande do Sul. No ato, o governador destacou o papel dos produtores no agronegócio gaúcho e reforçou o compromisso do governo com as políticas de irrigação para proteger as lavouras e garantir maior segurança no campo. De irrigação nas nossas lavouras de soja, para ir para algo muito maior,
signifique a proteção das nossas safras, uma vez que nos últimos 20 anos a gente teve 7 anos de estiagem muito severa aqui no estado. Infelizmente, parte da nossa produção também esse ano se perde em função desse quadro de estiagem severa. Mas nós estamos atuando juntos, ao lado dos produtores, ao lado das entidades, criando as condições para que a gente consiga fazer a proteção das nossas lavouras a partir de irrigação. Esta safra enfrentou dificuldades com enchentes e estiagem. Para amenizar os impactos, o governo do estado solicitou à União a renegociação das dívidas dos produtores. O programa de irrigação do estado também segue com o edital aberto. A iniciativa subsidia 20% do valor dos projetos de irrigação, com limite de até R$100 mil por beneficiário. Com o objetivo de fortalecer a produção de leite em Santa Catarina, o governo do estado destinou mais de R$57 milhões para programas de financiamento subsidiados. Os irmãos Yuri e Roberto Zanini, de Alvoredo, do oeste catarinense, sempre trabalharam no setor leiteiro. Há pouco tempo, assumiram a própria propriedade e enfrentaram os desafios da atividade, incluindo questões estruturais, como as quedas de energia, que causaram prejuízos aos pecuaristas. Aqui comecei uma propriedade do zero praticamente, né? Tinha que implantar pastagem e tudo mais, né? Então, a gente, devagarinho, a gente foi buscando ajuda junto com a Ipagre. E daí foi começado a fazer o projeto que estamos planejando hoje, né? Foi chegar aqui foi chegar praticamente no escuro, né? Então a gente só tinha uma ideia, o norte, que a gente ia continuar com a vaca da leite, que é o que a gente sabe fazer, que cresceu desde de infância, tirando leite, indo comendo das vacas, comendo dos animais, né? Então é uma tradição e é uma coisa que a gente sabe fazer e gosta também de fazer isso, né? Que energia quando faltava ia até 2 dias e meio sem luz. Então isso no começo para nós, a gente até perdeu produção, então foi um desafio também grande, né? Então depois foi melhorando, né? Conforme o passar do tempo. Para evitar novos transtornos e dar mais segurança aos investimentos, os dois irmãos optaram pela compra de um gerador. Eles contaram com o apoio da Ipagre para acessar o programa Leite Bom SC, que beneficia produtores enquadrados no Pronaf. O programa oferece empréstimos de até R$50 mil por produtor, sem juros e com subvenção de 30%, com prazo para pagamento de 5 anos. A gente ficou sabendo do Leite Bom no governo do estado. Então, entramos em contato com esse acionista da Ipagre, ela pediu para nós os orçamentos, a gente foi atrás, conseguiu e se enquadrou no programa e então a gente conseguiu adquirir o gerador, que hoje para nós é fundamental. Tem o rebate de 30% do governo do estado, então para nós é uma ajuda muito boa, né? Porque o custo de um gerador tratorizado hoje é alto, então a gente já tem vários investimentos e a ração que as vacas comem, a gente tem que comprar, então tem um gasto fixo todo mês, então isso entra como um gasto a mais, né? Então esse rebate ajuda bastante, que a gente consegue diminuir um pouco a parcela e fica melhor, mais em conta para nós produtores, né? A gente procurou a Ipagre, né? Explicou que tinha esse investimento, que a gente podia pegar essa alternativa, que tem 30% de rebatimento do investimento, para comprar um gerador de luz, né? Trifásico, tratorizado, que quando faltava luz, não tinha o que fazer com a produção, né? Mais de 1.650 famílias já foram atendidas pelo Leite Bom SC. Neste ano, a previsão é que sejam destinados mais R$56 milhões para o setor leiteiro. O programa inclui financiamentos e subvenção de juros por meio do Financia SC Leite e Pronamp Leite SC, utilizando recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural. Juntos, esses programas devem disponibilizar cerca de R$150 milhões em 3 anos. Para acessar o financiamento, os produtores devem procurar os escritórios da Ipagre para elaborar o projeto, que será encaminhado à Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária para análise e liberação dos recursos. Por meio da Ipagre, o produtor procura o escritório regional e cadastra o seu projeto, consegue um recurso altamente subsidiado, até com descontos no seu saldo devedor. Continuando assim, uma cadeia cada vez mais eficiente com a cara da agricultura de Santa Catarina. Muito bom, né? Assim ajuda a gente a conseguir pagar as parcelas mais fácil, né? Para não ficar muito apertado no final do mês. E o governo de Santa Catarina e a Casan inauguraram melhorias em diversas regiões do estado. Em Chapecó, novos reservatórios foram entregues e em Araquari, no norte do estado, a modernização garante autonomia no fornecimento de água ao município.
O novo sistema de Araquari tem capacidade para mais de 17 milhões de litros de água tratada, ampliação que traz segurança a um dos municípios que mais cresce em Santa Catarina. Casan, no esforço da Prefeitura, da Casan, da comunidade, com apoio de terceiros, nós estamos tirando aqui no Rio Irati, que fica a 6 quilômetros daqui, vem uma adutora, passa embaixo da BR para poder chegar aqui com água bruta. E neste local aqui foram investidos 35 milhões de reais num terreno cedido pela Prefeitura. E essa dá então a chamada alforria de Araquari. Como é que era antes disso, né? Tínhamos o apoio de Joinville, a quem a gente quer agradecer por ter fornecido água todo esse tempo. Muito obrigado, Joinville, também. E agradecer em nome da Casan, do Governo do Estado de Santa Catarina, por esse momento. Um momento muito rico para nós, um momento de satisfação. Aproveito para agradecer toda a equipe da Casan, que fez um esforço fantástico para que em um ano, repito, um ano, nós tivéssemos aqui essa instalação aqui pronta, que já serviu em teste no verão, tendo um desempenho fantástico aqui para Araquari. O sistema conta com uma nova estação de tratamento de água com capacidade para tratar 200 litros de água por segundo, o equivalente a cerca de 7 piscinas olímpicas de água por dia. Além da estação, também foi instalada uma nova adutora de água bruta de 6 quilômetros de comprimento que capta a água do rio Piraí para levar à estação, além de uma adutora de água tratada de 2,3 quilômetros de extensão e mais 10 quilômetros de redes de distribuição por toda a cidade. E água é vida, não tem como desenvolver uma região, um município sem água. Então eu fico feliz com o desempenho da Casan. Como já disse, ela vive um novo momento, você veja bem aqui, vai dar independência de água. E isso é fundamental para o crescimento. Essa cidade aqui vai crescer nos próximos anos. Eu falava hoje que quando estava vindo para cá, nos próximos anos é uma das maiores cidades de Santa Catarina. Pelo volume de investimento que está acontecendo aqui, pelo número de pessoas. Essas regiões aqui eram regiões que não se tinha absolutamente nada, e você veja como desenvolveu. Eu falava com o deputado Lima no caminho do tamanho da explosão demográfica que isso aqui está acontecendo. Já na região oeste, um novo reservatório garante a manutenção de mais de 6 milhões de litros de água para uma das regiões mais populosas do oeste catarinense. Entre as estruturas entregues está o maior reservatório de aço vitrificado do estado. Com capacidade para 5 milhões de litros, o reservatório do bairro EFAP vai atender 60 mil moradores em Chapecó. Os demais reservatórios são de aço inoxidável, sendo mais 6 em Chapecó, somando 800 mil litros. O investimento em todas as estruturas é superior a 9 milhões de reais, beneficiando mais de 80 mil moradores. É uma tecnologia nova, contemporânea, muito seguro, com custo de instalação e manutenção muito mais barato. Seguro, repito, né? Importante pelos aprendizados que a Casan teve. 5 milhões de litros, colocado a 160 metros do nível, para permitir que ele se espraia por gravidade para toda a região. Uma região que vai atender em torno de 60 mil habitantes. Também em Santa Catarina, o governo do estado entregou hoje mais 2 alças de acesso na intersecção da SC 486 com a BR-101. As melhorias prometem mais fluidez do trânsito na região. Uma terceira alça de retorno também foi liberada parcialmente. Com essas liberações ocorridas 25 dias antes do prazo anunciado pelo governador, as obras da interseção entre a BR-101 e a SC 486 já ultrapassaram 50% de execução e seguem em ritmo acelerado. Nós estamos trabalhando, vamos fazer com que o trânsito que venha do norte passe direto para não interferir na construção do próprio viaduto. Então entregamos essas 2. São 8 alças, nós entregamos 4, falta mais 4 e o viaduto. Agora vamos trabalhando de forma rápida, como a empresa tem feito, demonstrando o compromisso de nós entregar o mais rápido possível. Você veja a alegria das pessoas quando passam, né? A gente sabe do gargalo que era isso aqui, então é por isso que eu venho simbolicamente aqui fazer exatamente isso, para demonstrar para as pessoas a nossa pressa e a nossa preocupação em estar entregando essa obra.
Um dos diferenciais que tem permitido esse avanço inédito é o uso de poliestireno expandido, uma tecnologia moderna aplicada em obras de infraestrutura rodoviária. Com investimento de 60 milhões de reais, 100% do governo do estado, a obra integra o programa Estrada Boa, que contempla mais de 3,5 bilhões de reais em investimentos em infraestrutura viária por todo o estado de Santa Catarina. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Gambás são devolvidos à natureza no Paraná. Animais passaram por reabilitação. Quase 200 deportados chegam a Caracas. Este é o 4º avião com venezuelanos deportados dos Estados Unidos. E ainda, Avaí, campeão catarinense 2025. Nós voltamos já já. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. De volta com o Pix News, agora 8h22. O Instituto Água e Terra do Paraná devolveu à natureza gambás de orelha branca. Os animais passaram por um programa voluntário de reabilitação. Os 6 animais foram soltos em Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. Antes, os animais passaram por um programa de reabilitação pioneiro no país. Eles estavam sob cuidados de voluntários em coordenação do IAT. Para que os gambás consigam sobreviver na natureza, é preciso que tenham mais de 18 centímetros de comprimento, com idade estimada de 15 semanas de vida, além de pesar entre 350 a 400 gramas. O programa recebe animais resgatados pela Polícia Militar Ambiental e pelas secretarias municipais de meio ambiente de todas as regionais do Paraná e os encaminha para tratamento intensivo realizado por voluntários antes de serem devolvidos à natureza. A Colômbia enviou o último chimpanzé em cativeiro para o Brasil. A expectativa é que Yoko, de 38 anos, e um histórico de maus tratos, possa voltar a conviver com animais da mesma espécie. Há quase 2 anos o animal estava sozinho depois da morte a tiros de 2 companheiros. Yoko, de 38 anos, 60 quilos e quase sem dentes pelos maus tratos que sofreu depois de ser comprado no mercado ilegal, viajou para Sorocaba, no interior de São Paulo. Pela primeira vez ela estará com membros de sua espécie. Chimpanzés são animais gregários, animais de grupos sociais. Yoko sempre viveu sozinha por causa de uma história trágica. Desde muito jovem, foi vítima de tráfico, de troca, passada de mão em mão entre traficantes de drogas. Durante o translado do animal, denominado Operação Arca de Noé, Yoko é acompanhada por um veterinário. Yoko era o último grande primata vivendo em cativeiro na Colômbia. Desde 2018, ela vivia no Bioparque Ucumari, de Pereira, onde chegou após ser apreendida pela polícia enquanto era levada para a Venezuela. Ainda filhote, foi adquirida no mercado ilegal por um narcotraficante. Em 2023, Chita e Pancho, uma fêmea e um macho, fugiram deste zoológico e foram sacrificados pela força pública a tiros devido ao risco que representavam para as comunidades vizinhas. Estes fatos motivaram protestos de defensores dos direitos dos animais. Por ter sido criada como um ser humano e adquirir hábitos como assistir à televisão, Yoko tinha dificuldades de socializar com outros chimpanzés. O animal é considerado uma espécie em risco de extinção pela União para a Conservação da Natureza. Os territórios em que habita ficam no continente africano, sobretudo em Guiné, Costa do Marfim e República Democrática do Congo.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma nova tarifa de 25%. Dessa vez, o alvo são os países que comprarem petróleo e gás da Venezuela. O presidente americano Donald Trump disse nesta segunda-feira que vai impor uma tarifa de 25% sobre qualquer país que compre petróleo ou gás da Venezuela. A medida intensifica a guerra comercial tanto contra os aliados quanto inimigos dos Estados Unidos. Em sua rede Trust Social, o republicano afirmou que a Venezuela tem sido muito hostil aos Estados Unidos e às liberdades que defendem. E acrescentou que qualquer país que compre petróleo ou gás da Venezuela será forçado a pagar uma tarifa de 25% aos Estados Unidos em qualquer comércio que fizer com o país. Autoridades venezuelanas se reuniram em Caracas para receber quase 200 pessoas deportadas dos Estados Unidos para Honduras. Este é o 4º voo com venezuelanos deportados pelo governo americano a chegar no país sul-americano. O avião procedente de Honduras, com 199 deportados dos Estados Unidos, representou a retomada dos voos de deportação que tinham sido suspensos no mês passado. A Venezuela anunciou no sábado a retomada de voos de deportados dos Estados Unidos, suspensos há um mês, enquanto os dois governos trocavam acusações sobre o boicote de um acordo de deportações alcançado em janeiro. Voltando à pátria, um grupo de 199 companheiros podem ver que são jovens, na grande maioria jovens, muito jovens. O plano Volta à Pátria os tirou do inferno, rapazes detidos por 1 ano só por terem nacionalidade venezuelana. Este é o 4º voo com venezuelanos deportados dos Estados Unidos. Os 2 primeiros decolaram de El Paso, no Texas, no dia 10 de fevereiro. Desde 2014, quase 8 milhões de venezuelanos deixaram o país, sufocados pela queda de 80% da economia e uma inflação gigantesca que Caracas atribuiu às sanções dos Estados Unidos. Com o grupo desta segunda, 1.119 venezuelanos foram repatriados desde fevereiro. A ex-presidente Dilma Rousseff vai continuar por mais 5 anos à frente do novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco do BRICS. Dilma está no cargo desde março de 2023, quando foi indicada pelo presidente Lula, e o mandato terminaria em julho deste ano. O posto normalmente é ocupado em um esquema de rodízio entre os membros fundadores do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas durante o encerramento da 16ª cúpula do bloco, em outubro, em Kazan, na Rússia, o presidente russo Vladimir Putin já havia acenado com a indicação de Dilma. Dilma afirmou que o mandato foi renovado por unanimidade pelo Conselho da instituição durante o Fórum de Desenvolvimento da China, realizado no último fim de semana em Pequim. A fabricante de veículos chinesa BYD bateu recorde de vendas em 2024. Recentemente, a empresa apresentou uma nova tecnologia de baterias que pode revolucionar o setor de carros elétricos. A BYD ultrapassou os 100 bilhões de dólares, ou mais de 570 bilhões de reais, em receitas e superou a concorrente americana Tesla. A companhia, com sede em Shenzhen, anunciou em uma apresentação nesta segunda-feira que arrecadou mais de 777 bilhões de yuans, ou 613 bilhões e meio de reais, em 2024, superando os 97 bilhões de dólares da Tesla, mais de 550 bilhões de reais. A BYD se tornou, nos últimos anos, a líder do mercado de veículos elétricos na China e está se expandindo no exterior. O resultado representa um aumento de 29% em relação a 2023 e foi superior ao prognóstico da Bloomberg. O lucro líquido da empresa em 2024 subiu a mais de 40 bilhões de yuans, ou 31 bilhões de reais, 34% a mais que em 2023, um máximo histórico. Este mês, a BYD apresentou uma nova tecnologia de baterias, que, segundo a empresa, permite que um veículo viaje até 470 quilômetros depois de ser carregado por apenas 5 minutos.
Para a multidão que se reuniu do lado de fora do Hospital Gemelli, em Roma, e para mais de 1 bilhão de católicos no mundo inteiro, o domingo foi de renovação da esperança com a saída do Papa Francisco do hospital. O Papa Francisco retornou ao Vaticano pouco depois do meio-dia deste domingo, após mais de 5 semanas de hospitalização por uma pneumonia bilateral. A aparição pública do líder católico trouxe esperança aos fiéis. É um ótimo dia hoje, você sabe, nos dá muita coragem, força, é muita emoção. Foi um momento muito emocionante vê-lo na sacada, mas também estamos cheios de força e energia porque ele voltou. Ele melhorou e está voltando. And I think seeing the Holy Father gave us all a beautiful sense of hope, having come through. Ver o Santo Padre nos deu a todos uma bela sensação de esperança. Tendo passado por essa doença e estando no hospital desde 14 de fevereiro, foi uma oportunidade maravilhosa de vê-lo. E acho que ele respondeu muitas orações das pessoas. Espero que isso tenha levantado seu ânimo. Acho que sim. Yeah, to be honest, I was really happy to see him. It's such an honor to see. Fiquei feliz de vê-lo. É uma honra ver uma pessoa tão maravilhosa pessoalmente. Nunca pensei que seria capaz de vê-lo. Então foi uma grande experiência. Muito feliz. Really happy experience. O Papa Francisco acenou e agradeceu aos fiéis de uma varanda do Hospital Gemelli, em Roma, neste domingo, a primeira aparição pública desde a internação em 14 de fevereiro. Obrigado a todos, disse o pontífice de 88 anos com voz fraca ao microfone, sentado em uma cadeira de rodas e cumprimentando centenas de pessoas reunidas na sacada. A alta médica do Papa, cuja condição melhorou gradualmente nas últimas semanas, era aguardada com ansiedade em meio a crescentes dúvidas sobre a capacidade dele de retomar as atividades. Vamos falar de Catarinense 2025. Vinícius Pacheco está por aqui. Vini, Avaí levantou a taça na capital no último sábado, de certa forma em um jogo polêmico, né? Boa noite. De certa forma, de total forma, né? Completa. Um jogo bem polêmico, principalmente deixando algumas situações no jogo e também fora do campo. Mas a gente vai primeiro falar que foi pela sexta vez, não seguida, mas a sexta vez que Avaí e Chapecoense entram em campo para decidir quem seria o campeão catarinense. Era a chance do Verdão do Oeste igualar o histórico de títulos em finais contra o Leão da Ilha, ou do time Azurra ampliar a vantagem que até então era de 3-2. O Avaí tinha mais um incentivo, se tornar o maior campeão do estado, ultrapassando o maior rival e chegar a 19 títulos. No primeiro jogo, em Xanxerê, a partida terminou empatada em 2-2. Com a melhor campanha na competição, o Avaí precisava apenas de um empate para levar a taça. Já a Chapecoense, só a vitória interessava. Com a bola rolando, Aleph Manga teve a primeira oportunidade da partida. A Chapecoense respondeu com um chute de fora da área, mas o placar seguiu zerado nos primeiros 45 minutos. Logo no início do segundo tempo, Bruno Matias aproveitou uma sobra de fora da área e acertou um belo chute de direita para abrir o placar. Aos 15 minutos, bola cruzada para a área. Manga, de cabeça, mantém a jogada viva para a disputa entre Gaspar e Bruno Leonardo, dentro da área alviverde. O árbitro Gustavo foi chamado pelo VAR para revisar o lance. Ao se dirigir à cabine, foi confrontado pelo meio-campista da Chape, Giovanni Augusto, que acabou expulso. Foram mais de 14 minutos de discussão, cartões vermelhos e até a intervenção da Polícia Militar para retirar o jogador da Chapecoense, que se recusava a sair de campo. Lance difícil de marcar. Horas depois, imagens foram divulgadas mostrando quem tocou na bola primeiro e se houve agressão do defensor. Mas a dúvida permaneceu sobre o pé alto do atacante. O árbitro interpretou como pênalti. Na cobrança, o capitão Eduardo Brock estufou as redes e fez a ressacada explodir. Com a mais, o Avaí não criou muitas oportunidades, mas a Chapecoense ainda teve algumas chances. No apito final, 1-1 e o título para o Avaí.
Toda essa confusão, quem perde é o futebol. Inclusive, a Chapecoense se recusou a receber as medalhas de vice-campeão. E após o apito final, houve uma invasão de diretores da Chapecoense no gramado da ressacada, enquanto a arbitragem era escoltada pela polícia. Na súmula escrita pelo juiz Bauerman, foi relatado agressões do técnico Gilmar Dalpozo contra o árbitro William Machado Stefan e ao lateral Mário Sérgio do Avaí. No documento, o dono do apito também informou que após o jogo foi ameaçado de morte por um dirigente da Chapecoense. Outro que perdeu a cabeça foi o volante da Chapecoense, Jorge Jimenez, que agrediu um torcedor durante a comemoração do título do Leão da Ilha. Essas são as imagens que estão passando aí do Jimenez agredindo o torcedor. Após essa agressão, até ele já totalmente descontrolado, né, destemperado aí, pareceu até que o pessoal deixa disso, acalma aí um pouco, e ele foi seguindo, agrediu lá no meio de campo, onde o pessoal do Avaí estava recebendo a premiação, como você pode ver, vários torcedores, e ele faz essa agressão pelas costas do torcedor do Avaí, que estava fazendo uma provocação ali, onde em frente ficavam os torcedores da Chapecoense. Tu vê que ele dá uma voadeira e ainda tenta dar um chute ali no pé do ouvido, né? E aí toda essa agressão que não faz parte do futebol, todo mundo aí tem que repudiar uma atitude como essa. Pode reclamar, mas agredir, isso não faz parte. E a Chapecoense emitiu uma nota oficial sobre o assunto, na qual afirmou não compactuar com nenhum tipo de violência ou agressão. Ciente dos fatos, o clube prontamente procurou o atleta, que se mostrou arrependido pela conduta. O jogador publicou um vídeo nas redes sociais dele, se pronunciando a respeito do ocorrido. Gostaria de me direcionar através deste vídeo a todo torcedor brasileiro. Estou muito arrependido com meu ato de ontem. Ontem, depois de uma partida muito quente, de muita injustiça, perdi o controle da cabeça e caí na provocação de pessoas que invadiram o campo onde eles não deveriam estar e fazendo gesto obsceno para minha família, para minha torcida. Estou refletindo hoje com a cabeça fria e mais tranquila e me serve de lição para a vida, para dia a dia melhorar mais como profissional, como ser humano. Todo ser humano obviamente erra, né? Mas estou arrependido e através desse vídeo também pedi desculpa às pessoas que invadiram e provocaram todo esse ato, né? Não vai voltar a acontecer. Não basta só pedir desculpas, tem que vir também a punição. Mas olha, toda essa polêmica não para por aí. Durante a coletiva de imprensa, o presidente de futebol da Chapecoense, Alex Passos, deu declarações fortes. A Chapecoense vai fazer. Durante essa roubalheira que fizeram aqui, tá? Porque a Chapecoense não foi prejudicada, foi roubada. Tu não pode usar a palavra roubada. Não, a Chapecoense foi roubada. Durante essa situação, nós chamamos o nosso jurídico para saber se a gente pode tirar o time de campo. Qual é a penalidade tirar esse time de campo? Não dá porque você corre o risco de perder a vaga na Copa do Brasil. Então tá bom. Então vamos continuar com esta pataquada que foi essa decisão, mas nós vamos fazer um estudo. A partir de segunda-feira nós temos um estudo em Chapecó para saber se nós podemos mudar de federação. Ou vamos para Paranaense, ou vamos para Gaúcha. É mais perto ir para Curitiba e é mais perto ir para Porto Alegre que vir para cá, para Florianópolis. Por que nós temos que jogar com Florianópolis? E mais, se eu jogar com qualquer time da Federação Gaúcha, com uma renda de um jogo, eu ganho 10 vezes mais que eu ganho no Campeonato Catarinense. O que nós estamos fazendo no Campeonato Catarinense? Se fosse a primeira vez que a Chapecoense foi roubada, não é a primeira vez. Pois é, segundo informações, o dirigente estaria disposto a deixar a Federação Catarinense de Futebol para se filiar à Federação Gaúcha. Caso seja essa decisão, o proceder seria semelhante ao que o Peñarol e o Nacional do Uruguai pretendem também fazer e manifestar o interesse em participar do Campeonato Gaúcho. Para isso, a Chapecoense precisaria se desfiliar da Federação Catarinense de Futebol e se filiar à Federação Gaúcha de Futebol. Encaminhar um pedido à CBF para o registro na entidade nacional e iniciar sua trajetória do zero praticamente, na Série B do Gauchão, na terceira divisão do estadual e assim ia galgando a Série A e chegando
a elite do Campeonato Gaúcho. Agora, convenhamos, quer sair do Campeonato Catarinense, quer ir para o Campeonato Paranaense. Quem está no Campeonato Gaúcho, por exemplo, esse ano o Grêmio manifestou interesse de sair do Campeonato Gaúcho. A bagunça, meus queridos, é em todos. É em todos. A gente vê isso na Federação Gaúcha, Paranaense, Carioca, não está só aqui em Santa Catarina. E talvez a palavra não seja roubo, ou sim despreparo. E principalmente até dos próprios dirigentes e os cartolas. Agir com um pouco mais calma, né? Agir principalmente nas escolhas dos presidentes das federações. E falando em bagunça, Edinaldo Rodrigues é reeleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Sem concorrente, ele vai continuar à frente da CBF até 2030, depois de conseguir o apoio de 27 federações estaduais e dos 40 clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro. Desde 2022, no comando, depois da saída do Rogério Caboclo por denúncias de assédio sexual e moral, Edinaldo foi afastado no final de 2023, após a Justiça anular as eleições que o levaram ao cargo. Com a pressão da FIFA e da Conmebol, que ameaçaram impor sanções esportivas ao Brasil, ele renunciou à presidência. Os pequenos obstáculos que Edinaldo tinha no caminho desapareceram quando Ronaldo Nazário anunciou em 13 de março a resistência de formalizar a candidatura por falta de apoio de todas as federações, inclusive da catarinense. O fenômeno disse em 2023 que as 23 federações negaram ouvir propostas dele e se manifestaram a satisfação com o atual presidente da CBF. Durante o segundo mandato de Edinaldo Rodrigues, o Brasil será sede da Copa do Mundo Feminina em 2027. E depois, é claro, a gente vê uma reeleição do Edinaldo tranquila, sem nenhum concorrente. Daqui a pouco a gente está vendo os mesmos clubes que votaram no Edinaldo, reclamando do Edinaldo, reclamando da CBF. Continua sempre assim. A gente vê essa confusão no futebol catarinense, na CBF, no futebol nacional. O pessoal, principalmente esses cartolas, sabem muito é falar. Agora colocar na prática, e convenhamos, né, o futebol, o que teve ali, foi no máximo, dos primeiros 14 minutos. Depois do pênalti, nada de futebol. E antes, no primeiro tempo, bem fraco. Então a Chapecoense também tinha que resolver o quê? Em campo também. A gente sabe, arbitragem muito ruim. Mas talvez a palavra não seja roubo, e sim, talvez, despreparo do próprio árbitro. Tá certo. Vini, obrigada e até a próxima. Uma boa noite. E assim a gente encerra, então, o Pix News desta segunda-feira. A íntegra desta edição e as reportagens você pode rever no nosso novo canal no YouTube. É só procurar por Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no nosso site pixtv.com.br. Muito obrigada pela companhia. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, 6 anos conectando você ao melhor conteúdo todo dia.